Você está com esse coração em nome de Jesus. Só quem está empolgado para a conferência, diga amém bem alto. Amém. Aleluia. Irmãos, quero compartilhar uma palavra hoje. Ela vai ser uma palavra rápida, mas ela é muito importante, né? E os irmãos que nós vamos fazer discipulado depois, a minha sugestão que eu passei para os irmãos à tarde é que anotem ela agora. Que nós vamos conversar sobre ela no nosso discipulado logo mais. Amém, irmãos? Então nós vamos falar hoje sobre o homem que Deus usa, sobre a mulher que Deus usa. Amém, irmãos? Então presta atenção. Nós estamos aqui reunidos como igreja, você é membro do corpo de Cristo e o Senhor te salvou para um propósito. O principal propósito que nós estamos cumprindo nessa terra é a edificação do reino de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, muito mais, né, que sermos uma comunidade onde temos muitas amizades, onde temos um relacionamento de discipulado. Muito mais profundo do que isso é que nós fomos chamados pelo Senhor para edificar o reino. Isso é um grande privilégio para nós. Então, cada centímetro de espaço que nós desejamos avançar como igreja, nós precisamos entender o seguinte, que isso vai implicar em uma guerra espiritual, em uma disputa com o reino das trevas. Então, antes nós estávamos em trevas, nós éramos inimigos de Deus. Uma vez que nós convertemos então ao Senhor, nós nos tornamos inimigos do Satanás. E nessa guerra, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas muito importantes, né? Que não existe território neutro, por exemplo. Para que o reino de Deus cresça, é necessário que o reino do diabo perca espaço. Então não existe campo neutro. O próprio Senhor nos ensina em Marcos, no capítulo 9, que quem não está com nós é contra nós. Ou nós somos com ele, ou somos contra ele. Quem não ajunta, certamente espalha. Ou nós estamos então ajudando, irmãos, a construir algo da parte de Deus, ou nós estamos sendo parte da equipe de demolição. Ou você é um servo do Senhor, ou você é da equipe do Detona Ralph. Quem já assistiu? Os demolia tudo. Essa, irmãos, é a realidade das coisas do Espírito. Agora, para que essa obra avance, e para que nós venhamos a dar passos largos na conquista desses territórios que o inimigo já tomou, nessa conquista nós precisamos de homens e mulheres que sejam valentes. Então olha para o seu irmão e pergunta para ele, você é valente? Agora você responda, afirma para ele, você é valente. Agora precisamos entender algo. A valentia espiritual, irmãos, não é a mesma do mundo natural. Ok? A força de Deus, nós precisamos aprender que ela se manifesta na fraqueza. Então, a vida cristã, existem alguns paradoxos. Para sermos fortes, precisamos primeiro aprender a ser fracos diante de Deus. Nós trabalhamos descansando. Muitas vezes nós estamos caminhando, mas estamos ficando parados, na realidade. São esses paradoxos da palavra. Nós seremos então exaltados, mas primeiro deve haver o quê? Humilhação. Quanto mais fome, né? Quanto nós temos mais fome quando nós comemos mais. Quanto mais da palavra do Senhor, quanto mais alimento espiritual nós recebemos e comemos, mais fome nos dá das coisas espirituais. E apesar de andar, irmãos, então pelo princípio da cruz, né, andar pela cruz, nós sabemos que o jugo de Cristo ele é leve e suave. Então esses são alguns paradoxos da vida cristã, que eu e você precisamos entender. Então o nosso reino não é deste mundo, irmãos. Você não faz parte desse mundo, diga aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui, de passagem. As leis do reino de Deus não são as mesmas leis deste mundo. Então, nós precisamos entender que nós não lutamos segundo as regras da vida natural. Quando você luta suas batalhas por meios naturais, a tendência é você cansar. E o pior é parar. Então, as nossas estratégias de guerra, irmãos, elas não são de acordo com a mente do homem que não tem Deus. Nós temos a mente de Cristo.
as nossas estratégias de guerra devem ser nesse sentido, com essa mentalidade, não com a mentalidade do homem do mundo. Então, nesse princípio, nós vemos que o homem que Deus usa, ele também é paradoxal e incompreensível ao homem natural. E aí nós escutamos algumas barbaridades, né? Que nós achamos barbaridade, mas para o homem natural é normal. Por exemplo, seu maluco, por que você trabalha a semana inteira e no sábado você vai para o semáforo arrecadar água, arrecadar recursos, vendendo água? Você é doido. Você não sai dessa igreja, leva teu colchão e dorme lá. O homem natural pensa essas coisas, essas doideiras aí, principalmente os pais de alguns jovens, né? Jovem escuta bastante isso. Por isso que Jesus disse, irmãos, que aquele que é nascido de Deus é como o vento. Ele não pode defini-lo, não pode ser definido, o homem de Deus, pela mente natural. Os homens naturais não entendem, irmãos, as coisas do Espírito. Paulo disse que o homem natural não entende isso. E por isso que ele não é capaz de entender a forma como eu e você vivemos. E é por isso que existe um grande choque quando você vem para a vida da igreja. Porque a cada dia que passa, a cada momento, a cada evento, a cada conferência, você é desafiado a responder num novo sistema. Eu e você viemos de um sistema que já foi formado, já estava formado no mundo, nós tínhamos um sistema implantado dentro de nós. Aí quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, o Senhor quer tirar esse sistema mundano que está dentro de nós e quer colocar agora o sistema do reino. E é a partir daí então que começa a dolorosa transformação da alma. Amém ou não amém? Então presta atenção, irmãos, esse homem manifestará muitas características, o homem de Deus manifestará muitas características. E hoje nós vamos abordar 3 características do homem que Deus usa. Primeira característica, irmãos, o homem que Deus usa, ele é fraco. Projeta para nós e abre a sua Bíblia, se você está com ela aí, em 2 Coríntios capítulo 12. Projeta lá para nós, Cleverson, por favor. É um texto muito conhecido e nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. Agora, a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. Ela fala o seguinte, que o poder de Deus irá se manifestar na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Diz assim, ó. E para que não me exaltasse, Paulo falando, para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações. Será que Paulo tinha revelação de Deus, irmãos? E ele começa então falando, para que eu não me exaltasse mais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Versículo 10 e último. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Então o poder de Deus, segundo o que nós lemos nesse texto, segundo o que o Paulo nos ensina, ele vai se aperfeiçoar onde, irmãos? Na fraqueza. Mas qual fraqueza é esta? Não é aquela fraqueza que um dia você acorda de manhã e fala, ó vida, ó céus, ó azar, não dá nada certo para mim. Minha mãe ligou essa semana passada para mim e falou assim, as coisas para a mãe sempre são mais difíceis. Essa é a mentalidade do homem natural. Então, essa fraqueza que eu estou falando não é essa fraqueza. Uma fraqueza que um dia você quer ser um discípulo, no outro dia você não quer nem ser crente mais. Não é aquela fraqueza que eu e você muitas vezes, né, tropeçamos naquele pecado que nós já cometemos algum tempo atrás e caímos nele de novo. Não é dessa fraqueza que eu estou falando, que nós vamos falar aqui. Não é a fraqueza da inconstância. Aliás, irmãos, a fraqueza do pecado é, na verdade, muita força. Uma vez que você se converte genuinamente, para você não responder ao Senhor, exige muito mais força do que você responder, sabia disso? É uma mentira tão grande as pessoas, né, largar a vida da igreja. Essa igreja exige demais. A Manancial exige muita consagração.
Eu preciso dar tempo para minha família. Isso tudo é uma mentira do inferno. Porque, irmãos, uma vez que você nasce de novo, você já tem o Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito quer que você sirva na obra do Senhor, porque é o melhor para você. Então, nós, depois que convertemos, irmãos, para continuar em práticas de pecado, precisa existir muita força nessa parte. Essa que é a verdade. Pensa comigo, irmãos, quanta energia gasta para guardar um ressentimento? Quanta energia gasta quando alguém te ofende e você dá de cara com ela no prédio da igreja? Você fica muito cansado com isso. A pessoa precisa se concentrar para lembrar de alguns fatos. Então ela não vai com a cara de alguma pessoa, a pessoa ofendeu ela. Passa o tempo, ela começa a esquecer. Quando ela vê a pessoa de novo, vem aquele sentimento de raiva. E ela precisa ficar se esforçando para lembrar. O que aconteceu mesmo? Que eu estou com raiva dele? Eu não sei se já aconteceu isso só comigo, mas se não aconteceu com você, ainda vai acontecer. Depois, esse cidadão, ele precisa de um enorme esforço para manter vivo aquele sentimento de vingança. Porque o crente que é nascido de novo, irmãos, ele pode até ser ofendido. Mas como ele tem o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo vai ministrar perdão sempre. E quando você está bem maduro, você pisa na bola, mas não dá 3 minutos, já está arrependido de novo. E aí o cara que é nascido de novo, que converteu, ele fica ressentido, ele tem que se esforçar para ficar lembrando desse negócio. E ficar alimentando aquele sentimento de vingança, é um esforço tremendo para isso. Somente alguém muito forte, irmãos. Somente alguém poderoso e forte mesmo, é capaz de levar amargura e vingança por muito tempo. Vamos falar dos casados. Aquela situação que você briga com o seu cônjuge. Daqui meia hora vocês vão deitar. Você está louco para deitar de conchinha com ele, mas você está lá bicudo. E você está se esforçando para manter aquela birra e falando, não peço perdão. É ele que vai ter que me perdoar, porque ele que errou. E aí eu pergunto, essas pessoas são chamadas de fracas, mas quem são realmente os fracos? Sabe quem são os fracos, irmãos? É aquele que não suporta a angústia de ficar ressentido com alguém. Os fracos são aquele que não suportam ficar no seu casamento por muito tempo, de mal com o seu cônjuge, Belém, Belém, nunca mais fico de bem, até o ano que vem. Ele não consegue. Esse é o fraco. É aquele que rapidamente ele se rende e procura reconciliar com o irmão. Sabe quem é o fraco, irmãos? É aquele que fica ressentido, mas não consegue passar de 2 dias, ele fala, vou ter que ligar para o seu irmão. Já aconteceu isso com você? Pode confessar se aconteceu. Comigo já. Aconteceu no discipulado ainda. Respondi mal de tarde, no final da tarde estava ligando o pastor, falando, me perdoa, pastor. Isso é sinal de fraqueza espiritual, irmãos. Qualquer pessoa que reconhece que é preciso força para viver com o pecado, essa pessoa então está reconhecendo que ela é fraca. Andar com ressentimento de culpa exige uma enorme energia. Fraco é aquele que confessa rapidamente para si o seguinte, eu pisei na bola, pai. Pai, eu preciso dos teus braços, urgente. Esse é o fraco. Ele entende que o sangue de Jesus trouxe essa maravilhosa reconciliação para ele. Esse é o fraco. Ele não consegue ficar na nhaca há muito tempo. Na nhaca da amargura, na nhaca do ressentimento, na nhaca da falta de perdão. Fraco é aquele que reconhece, irmãos, as suas necessidades, a sua necessidade de ouvir a direção do Pai. Quantas vezes, irmãos, você está lá na correria do dia a dia, trabalho, estudo, as coisas da vida da igreja, e de repente você sente falta e fala, poxa, eu não li um versículo, o Pai não falou nada comigo, a semana inteira às vezes. Acontece isso com você? Amém ou não amém? Sabe quem que é o fraco? Aquele que não consegue ficar muito tempo sem ouvir a Deus, sem pegar uma direção de Deus, sem derramar uma lágrima, quando vai fazer uma oração ou quando está no mover de Deus. Esse é o fraco, que ele não consegue, irmãos, ficar muito tempo fora do padrão que ele foi feito, fora do padrão que o Espírito Santo já falou na vida dele, já está dentro dele. Outra expressão, né, irmãos, de uma força extraordinária é disposição de trabalhar para Deus sem unção. Olha para cá. Há algum tempo já, eu tenho conversado com os líderes do discipulado,
E tenho falado o seguinte, irmão, sabe por que nós trabalhamos demais? Porque nós ficamos de menos desfrutando do Senhor. Irmão, nós éramos uma igreja que uma semana antes do encontro, nós estávamos numa correria tremenda, parecia uns alucinados aí no bairro. Querendo fazer ficha até do bêbado que estava no boteco. Aí você fica, eu entro no boteco, não entro, entro no boteco, não entro. Puxa vida, acho que eu vou chamar alguém para entrar no boteco comigo. Uma semana antes do encontro. É o cara que faz a obra de Deus sem a unção, sem a direção do Espírito. Isso daí, irmãos, requer um esforço tremendo. Esse cara é forte. Fazer sem a unção do Espírito tem que ter muita força, irmãos. Quantos de nós mantemos um trabalho que aparentemente é espiritual, mas na força do nosso braço por muito tempo, sem depender do poder de Deus? Porque afinal de contas, nós já sabemos como levantar o recurso, é ou não é? Sim ou não, irmãos? Nós sabemos fazer brigadeiro, nós sabemos fazer empadão, nós sabemos fazer trufa, nós sabemos vender água, nós sabemos fazer pirulito de chocolate, pirulito de doce de leite, pirulito de caramelo. Nós sabemos fazer tudo. Se falar em comer, nós temos. Manancial fast food, dá para colocar ali na frente ali. Nós sabemos essas coisas. Mas aquilo que foi pregado para nós foi ensinado domingo. Quantos de nós para antes e fala, Pai, só vai fluir esse negócio com o Senhor? Sabia que até venda d'água, irmãos, se nós tirássemos alguns momentos antes de ir para o semáforo, eu creio que o negócio seria diferente. Somente quando houver essa rendição, irmãos, nós podemos, de fato, desfrutar do poder de Deus. É triste, né, ver algumas pessoas tentando fazer a obra de Deus como quem empurra um carro numa subida. Seria bem mais fácil encher o tanque desse carro de gasolina e subir com ele, e nós às vezes estamos empurrando essa Brasília velha ladeira acima e não colocamos nenhum combustível espiritual na nossa vida. Aí aconteceu um fato bem interessante hoje, meu vizinho se converteu há pouco tempo, daí ele precisou arrumar um emprego que tirou ele do mover, uma necessidade extrema, bem extrema mesmo. E ele mandou uma mensagem para mim e falou, puxa, aquilo que eu mais estava gostando eu perdi agora, não posso mais estar na vida da igreja. Aí amanhã pela manhã eu vou lá e vou ministrar, vou cantar um louvor com ele, vou alimentar ele espiritualmente. Então ele converteu ontem, já percebeu hoje que ele precisa desse alimento, desse combustível. O que é mais fácil, irmãos, fazer o primeiro encontro ou o 100º? O primeiro encontro é terrível de fazer. Quando você vai trabalhar a primeira vez no encontro, você nem sabe o que tem que fazer, você nem sabe quem procura para perguntar o que você tem que fazer. Aí você pergunta para alguém, qual que é a direção? A pessoa fala para você, a direção é busque uma direção. Muitas vezes nós ficamos que nem barata tonta, irmãos. Então o que acontece? Não podemos manter um trabalho que é obra de Deus na força do nosso braço, sem depender desse poder de Deus. A cada dia a angústia desse trabalho vai consumindo você, e vai consumindo a mim, se não tiver vida de Deus, se não tiver a unção do Senhor. E isso é uma estratégia, sim, terrível na mão do diabo. Agora eu quero falar para você, irmãos, renda-se hoje. Chega de força do braço, chega de andar na alma, com a força da alma, chega de andar na força da carne. Nós precisamos ser fracos e frágeis diante do Senhor. Amém ou não amém? Quanto mais rápido nós chegarmos ao fundo do poço, da nossa alma, do nosso esforço próprio, mais rápido gritaremos por socorro e veremos o poder de Deus se manifestando. Estava comentando com o Cleverson hoje pela tarde. Eu fiquei 7 anos da minha vida tentando me livrar do crack. Era psiquiatra, era psicólogo, psicoloco, psicoterapeuta, era remédio de tarja vermelha, tarja preta, tarja azul. Tudo quanto é coisa que você pode imaginar que falava que é bom para largar o crack, eu tentei. Aí veio a minha tia, boca do Satanás, e falou, você está no crack? Não sai mais. É difícil quem sai do crack. Graças a Deus hoje ela converteu, acho que ela se arrepende até hoje de ter falado aquilo. Então nós precisamos chegar ao ponto, irmãos, né? E foi isso que aconteceu comigo, e dizer, eu não tenho mais nada o que fazer, é só o Senhor agora. A primeira célula que eu liderei, eu ficava olhando o meu líder João e ficava pensando, né? Eu não vou cometer esse erro. Não, porque quando eu liderar, vou fazer assim, vou fazer assado. 6 meses era eu, Flávio e a Ter na célula. Não aconteceu nada.
Não acontece mesmo, porque é a força do braço. Então nós precisamos chegar ao ponto de dizer, irmãos, eu não consigo para o Senhor. Senhor, eu não consigo. Por mim mesmo, o Senhor não dá. E muitas pessoas pensam que isso é declarar incredulidade. Mas só nós podemos só ter fé no Senhor, irmãos, depois que perdemos a fé em nós mesmos. Nós podemos só esticar nossa fé quando nós olhamos para nós mesmos e falamos, não é possível. Para mim isso não é possível. Sem Deus não é possível. A verdadeira rendição, irmãos, não é dizer que você não consegue simplesmente. Quem faz isso são as crianças, né? Ah, eu não consigo, sai batendo o pé beiçudo e não tenta fazer de novo. A verdadeira obra de Deus, irmãos, é aquela que é feita na força do Senhor. Então a verdadeira rendição não é desistir, mas é se render para si mesmo, se render de fazer as coisas de Deus na força própria. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Projeta para nós, Cleverson, por favor. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que o versículo nos ensina, irmãos? Maldito é o homem que faz a obra de Deus na força do homem. É maldito, é amaldiçoado. Não vai, não adianta, não progride. Você está entendendo, irmãos? Primeira coisa que nós precisamos entender, então, sobre o homem que Deus usa. Ele é fraco. Repita para o seu irmão, o homem que Deus usa é fraco. Segundo, o homem que Deus usa é pobre. Não precisa falar, mas agora que já falou. E o pobre que nós vamos falar aqui não é aquela pessoa sem dinheiro, irmãos. Mas o pobre que nós vamos falar aqui da palavra de Deus é aquele que reconhece que não possui nada de si mesmo. Existem dois tipos de atitude em relação a esse assunto. Dois tipos de atitude diante de Deus. Presta atenção aqui, ó. Você já conhece esses dois cidadãos aqui, ó. O pobre que tem a atitude arrogante de um rico. Quem já viu o pobre metido, ergue a mão. Eu era um deles nas antigas. Pensa num pobre arrogante, era eu. Não tinha nem um caveirão para andar, mas andava só de interbais, mas era metido para chuchu. E existe aquele rico que tem a simplicidade de um pobre, que é um pouco mais raro de se ver. Aliás, é muito raro de se ver. Agora, mesmo que nós não venhamos a falar aqui, irmãos, de pobreza financeira, nós precisamos analisar algumas atitudes ou algumas características de um homem pobre financeiramente para encontrar algumas virtudes de alguém que é pobre no espírito. Você entendeu isso que eu acabei de falar, irmãos? Só quem entendeu, diga amém. Nós vamos ver um homem pobre naturalmente, então, para que nós possamos ver certas características ou virtudes de alguém que é pobre no espírito. Então, a primeira característica de um homem pobre naturalmente. Antes de tudo, o pobre é consistente de sua carência e necessidade. Irmãos, deixa eu falar para você aqui, ó. Eu trabalhei na Sanepar, acho que 3 anos. 3 anos? Acho que 3 anos. E eu fazia leitura da água na Sanepar. Então eu ia para vários locais de Curitiba, mas eu detestava ir em bairro nobre. E eu gostava muito de fazer leitura na favela. Estou te falando sério. Tem uma favela no Umbará ali, na rua principal, que ela é um monte de entradinha assim, ó, não sei se existe lá ainda. Era o lugar que eu mais gostava de trabalhar, irmãos. Daí não existia uma ligação padrão da Sanepar. Os leitoristas que iam lá novo se batiam, mas como eu arrumei amizade com a galera da favela, para mim era fácil. Tomava café lá de manhã, aí tinha uns malucos fumando uns baseados, aproveitava e dar um tapinha na macaca também. Porque naquela época é o velho Emanuel esse, tá, irmãos? Então o que acontece? Agora eu não gostava de ir nos bairros nobres. Por quê, irmãos? Porque o pobre, naturalmente falando, ele sabe que ele precisa de gente. Porque se não tiver gente do lado dele, daí ele não tem mais nada, porque a única coisa que ele tem é gente. Ele não tem dinheiro, às vezes não tem casa, mas ele tem amigo para arrebentar. Por que você acha que o botequeiro ele consegue beber de graça, irmãos? Eu sei que tem muitos aqui que já foram no boteco. Assim como eu. Porque o cara tem um monte de amizade. É ou não é? Ele precisa cultivar as amizades dele, os relacionamentos dele, porque não tem mais nada nessa vida.
O cara é pobre, pobre, pobre de maré de si. Se ele não tiver amigo, ele não tem nada. Não tem nem vida mais. Agora, quando nós temos uma atitude de rico, não dependemos de Deus e nos julgamos abastados, nós caímos no mesmo erro da igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse capítulo 3. Versículo 17 diz assim, ó, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Consegue ver o paradoxo aqui, irmãos? Quem se julga rico, na realidade não possui coisa alguma. E aí eu pergunto para você, fica pensando nos seus bens aí agora, feche seus olhos um minuto. Pensa nos bens que você tem. Pensa lá na sua casa própria, pensa no seu carro, pensa no seu smartphone de última geração, pensa nos teus bens aí. Pensou rapidamente. Na tua TV de plasma LCD de 200 mil polegadas. Olha para mim aqui agora. Tudo isso que você pensou não é teu. E eu e você só sofremos porque pensamos que é nosso. Mas não é nada nosso. Sabe por que você pensa que é seu? Porque você julga ter alguma coisa. E aí nós caímos no erro, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Não somos pobres de espírito. Achamos que possuímos bens, mas na realidade não temos nada. Esse foi o mal da igreja de Laodiceia. Olha o que Deus falou para eles, não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quem está entendendo, diga amém. O homem que Deus usa é pobre, irmãos, pobre de espírito. A segunda característica muito marcante de um pobre, qual que foi a primeira que eu falei? Antes de tudo, o pobre, ele sabe da sua carência e necessidade. Segunda coisa que um pobre tem, característica, é que ele reconhece sua dependência dos outros. O pobre nunca é individualista, irmãos. Já foi comer churrasco na casa de um pobre? Rapaz, você come para chuchu. E ele não pede para você levar um filé. Você nunca parou para pensar nisso? É porque ele considera que a sua presença lá é preciosa, porque não tem mais nada na vida de bom, ele tem só os amigos. Os pobres não depositam sua confiança nas coisas, mas em pessoas. Agora os ricos tratam até as pessoas como coisas. Amizade e relacionamento são os únicos bens que os pobres possuem. Nos dias das aflições, no dia que o pobre está lá sozinho, angustiado, está precisando de alguma coisa, ele já não tem dinheiro mesmo, faz anos, mas ele tem amigo. Minha mãe, um tempo atrás, ligou para mim no final do ano passado. Filho, eu estou precisando de um remédio, você tem dinheiro para comprar? Eu falei, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho um amigo para chuchu dentro da igreja. Nós não temos dinheiro, mas nós temos crédito. Os ricos valorizam coisas, irmãos. E até as pessoas que tem do lado deles são coisas para eles. Quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Então o homem que Deus usa é pobre de espírito. Olha para o seu irmão e fala, sabe aqueles bens? Não são teus. Fala para ele, enquanto você pensar que é teu, você não vai ser usado por Deus plenamente. Aqui a atitude prática para mim e para você nessa noite. Para sermos os homens e mulheres que Deus usa. Reconheça que os irmãos, reconheça que a comunidade dos santos, chamada igreja, são um verdadeiro patrimônio para você. Reconheça que o Lucas Teles é um patrimônio para você, Lucas Silveira. Olha para o teu irmão e fala, você é tão precioso. Você é meu maior patrimônio. Dá um abraço nele, se puder. Olha aqui, irmãos, o pobre, ele não tem senso de exagero de sua própria importância. Alô, amém, irmãos, olha para cá. O pobre se alegra com pequenas coisas. Irmão, você já trouxe um alimento para o Heron aqui? Pensa num cara que tem um espírito que sabe receber as coisas, irmãos. Eu tenho muito prazer de ajudar o Heron. É um cara que você ajuda ele com pouco, ele dá uma gargalhada que até te contagia. Você fala, nossa, eu sou o cara, esse cara eu sou o cara.
O pobre, irmãos, para ele tudo é privilégio. Mas o rico não. O rico chega na célula, o que ele quer fazer? A atenção tem que ser dele. Ele nem é rico às vezes, porque nós não temos nenhum rico na nossa célula. Mas nós já tivemos uns que pensavam que era rico, não estão mais conosco hoje. Por quê? Porque não deram a devida atenção para ele. Ah, chuchu. Como é que é, Adriele? Cadê a Adriele? Ah, morra, irmão. Que nem diz o pastor Marcelo. Você não é o último pacote da bolacha, filho. Última bolacha do pacote, perdão. É tanto empadão, pirulito, bala, chicletes, que até eu estou confundindo as bolachas aqui. Perdão, irmãos. Obrigado, Daiane. Vocês ri, né? Mas tá aqui na frente para me ajudar, vocês não estão. Presta atenção, quanto mais rico nós ficamos, irmãos, mais importante nós nos sentimos. Esse é o natural do ego. Irmãos, quer ver dar muito dinheiro, quer ver dar uma posição para o pobre. O cara que tem mentalidade de pobre mesmo. Dá uma posição de importância para ele, para você ver. Aí ele começa a ganhar as coisas e é o seguinte, ele perde aquele espírito de humilde, né? Porque pobre, quando chega no posto de saúde, ele fica lá 2 horas. E ainda chega em casa e fala, nossa, foi atendido rapidinho no SUS, foi só 3 horas. Você tinha que ver a fila que estava lá. Nossa, o SUS está melhorando, fiquei só 3 horas hoje. Aí o cara está acostumado a ficar 6, 7 horas no SUS. Quando ele fica 3 horas, para ele é show de bola. Agora deixa esse cara rico para ver se ele vai lá no SUS. E se ele precisar levar alguém no SUS, ele ainda vai lá reclamar. Você sabe quem eu sou? Uma vez fui jantar com o pastor Cleves na churrascaria, ele chegou para o garçom e perguntou, sabe quem que é esse rapaz aqui? Apontou para mim, o garçom, não. Ele falou, é o obreiro Emanuel, da comunidade cristã Manancial. Aí o cara, eu não lembro o nome do cara, mas o cara falou assim, ó, prazer, meu nome é fulano. Aí ele falou, traz não sei o que para mim lá, não esqueça que o Emanuel, o obreiro Emanuel da Manancial está na minha mesa. Agora o rico o que é, irmãos? O rico, se não tratar ele bem no ambiente, o que ele faz? Você sabe quem eu sou? O espírito de imediatismo, né, ele exige que tudo aconteça rapidamente, irmãos. Agora o espírito humilde, ele sabe esperar em Deus a resolução dos seus problemas. Enquanto julgamos ter alguma coisa, ainda não aprendemos o que é ser pobres de espírito. Muitos não se envolvem nas coisas da igreja, irmãos, por quê? Porque eles consideram que tem muito a perder. Ah, não dá. Não, final de semana, não dá. Ajudar financeiramente não dá. Vender empadão não dá. Ir na conferência não dá. Tem uns irmãos na nossa igreja que não dá. Nunca dá nada certo para eles. Tudo que a gente pede para eles não dá, não dá, não dá. O que é isso, irmãos? Porque ele acha que ele considera que ele tem muita coisa a perder servindo Jesus. Com esse bando de maluco aqui. Não há, irmãos, como ser um membro vencedor, um cristão vencedor, que faz parte do corpo de Cristo, sem ter perdas. Nos relacionamentos de comunidade cristã, tem perda sim, irmãos. O de espírito simples, né? Como ele já tem pouco, ele considera que ele não tem nada na realidade. Então, para ele não é difícil perder algumas coisas por causa dos irmãos. Nós estamos fazendo algumas arrecadações no discipulado agora. Uma das coisas que eu trabalhei, antes de nós começar as arrecadações, eu já falei, irmãos, tem gente que vai trabalhar mais, tem gente que vai trabalhar menos. Não é para essas pessoas que você tem que olhar, para quem trabalha menos. Olha para quem trabalha mais e segue ele. Não há, irmãos, como ter uma vida espiritual sadia e ser um homem e uma mulher que Deus usa plenamente, sem você entender que vai haver perda daquilo que você nem tem porque não é teu. Esses dias eu me peguei, vou confessar. Esses dias eu me peguei não querendo emprestar o Santana. Aí eu falei para mim, que palhaçada, mano. Porque o Santana tem algumas mães, ele dá alguns problemas de vez em quando no meio do caminho. E aí eu não queria socorrer o irmão, Santana parasse. Só que eu logo corrigi isso, graças a Deus, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu ganhei o Santana, irmãos. De graça na minha mão, né, Vavá? Wagner está até com um cadete agora. Deus é bom, né, Wagner?
Irmãos, mas o que eu estou falando aqui, presta atenção, Deus não quer que a gente viva na pobreza, tá? Deus não quer que você tenha uma mentalidade de pobre, natural. Ele quer que você seja pobre de espírito. Não há virtude nenhuma na pobreza, na necessidade, na carência. Isso não é virtude, irmãos. Mas o Senhor quer que eu e você continuemos sempre com o espírito pobre, entendendo que não temos nada, tudo que temos é do Senhor, somos apenas mordomos. Por que você tem dificuldade de dar 10%, filho? Porque você acha que 10% é teu. E você acha que esse bendito desses 10% vai te fazer falta. Deixa eu te falar, não faz falta para você. Se você entender que nada é teu, e que Deus tem tudo para te dar, 10% não é nada. Agora nós ficamos presos a dinheiro muitas vezes, irmãos. Vamos no mover, irmão? Não vou. Por quê? Porque não tem dinheiro. Deus certamente, irmãos, tem para nós suprimento e muita prosperidade. Diga aleluia. Agora, nunca permita que o seu coração perca a humildade que reconhece que não tem outro bem a não ser o Cristo e o corpo de Cristo. Sabe qual é o maior bem que você possui, amado? Está aí do teu lado. É teu irmão. Sabe o maior bem que você possui, homem casado? Está lá na tua casa, ela dorme com você todo dia, tua esposa, teus filhos, tua família espiritual. Se nós tivéssemos essa mentalidade totalmente transformada, irmãos, e vivêssemos como comunidade mesmo, conforme o livro de Atos nos ensina, que era a igreja primitiva, como você acha que seria, irmãos, a vida da igreja nesse momento de conferência? Já estava todo mundo, já venda das águas, estou com esse negócio na cabeça. Já estava todo mundo já satisfeito, estava as pulseiras tudo pagas, vamos todo mundo encarregar, já tinha alugado até ônibus para nós ir para lá. Mas o individualismo nos impede, irmãos, de avançarmos como igreja. Então nunca permita seu coração se tornar um coração individualista. Amém, irmãos? Deus tem riqueza e prosperidade para você, só quem crê diga amém. Amém. Legal, Ele tem também um coração de carne humilde que já colocou dentro de você. Terceiro e último, o homem que Deus usa é aquele que não serve para o mundo. Deus deseja que Cristo seja tudo em todos. Agora no Monte Sinai, Deus falou o nome dele para Moisés. Eu sou o que sou, eu sou. Deus escolhe então, irmãos, aqueles que não são, para que venhamos a entender que Ele é o único eu sou. Lembre-se o seguinte aqui, os valores do reino que nós estamos falando são paradoxos, são opostos aos pensamentos desse mundo. Vamos ler um texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29, diz assim, olha aqui para mim, presta atenção nesse texto. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então presta atenção, irmãos, eu e você somos apenas instrumentos na mão de Deus. Agora, aquilo que era desprezível para o mundo, que era o meu caso, para Deus tem muito valor. Eu não sei qual que foi seu caso, irmão, não sei qual era a tua antiga vida, mas deixa eu falar para você, você tem muito valor para Deus. E sabe que Deus escolhe algumas coisas estranhas para usar? Tipo o euzinho. Quando eu descobri o seguinte, Deus, olha só que revelação profunda. Deus não erra. Eu falei, se foi Deus que me escolheu e Deus não erra, e quando eu erro, então significa que está tudo sob o controle de Deus, porque foi Ele que me escolheu. Nossa, isso é profundo, entendeu? Mas estou te falando sério, pensa dessa forma para você ver, irmãos, como fica bem mais fácil você discipular as pessoas. E você falar da parte de Deus na vida delas. Deus escolheu você. Você era aquele que não era, agora está transformando você naquele que é. Ele não tem medo que você erre. O mundo valoriza, irmãos, o vaso inteiro, mas o homem de Deus é um vaso quebrado. O homem de Deus, ele é caco. E quando ele vem para a vida da igreja,
O conteúdo que Deus coloca dentro desse vaso é que torna esse vaso a coisa mais linda do planeta Terra. Vocês já viram que tem umas pessoas que chegam na vida da igreja, são feias para arrebentar a boca do balão? E passa 3, 4 meses a pessoa fica bonita? Muda o cabelo, muda o jeito de andar, até o jeito de falar. Tem irmão que chega na igreja e não sabe nem falar, irmão. Você vai cumprimentar para ele, abaixa a cabeça. Passa 3, 4 meses, o cara está até tirando sal da tua cara. Né, Heber? Não pude resistir nessa, Heber, me perdoa. Irmãos, o Heber é uma benção, vou falar do Lucas. O Lucas é uma benção, irmão. Você lembra quando chegou aqui, Lucas? Era terrível, irmãos. Ele queria pedir alguma coisa para o pastor Cleber, ele demorava meia hora para pedir 2 vale-transporte. E eu, então, falava R$2. Primeira vez que eu falei R$2 na frente do pastor Cleber, ele falou, para tudo. Não é R$2, é R$2. O mundo valoriza essas coisas aí, irmãos, mas Deus, né, traz para nós algo diferente. O mundo valoriza os fortes. Deus usa os fracos para que Cristo seja a força deles. O mundo valoriza os inteligentes. E Deus traz nós para a igreja e coloca em nós a mente de Cristo. O mundo faz teste de inteligência. E Deus faz teste de amor e fé. O mundo valoriza os ricos. Deus usa os pobres e faz com que Cristo seja a riqueza deles. E ensina os caras até a vender água no semáforo para dizer que tudo depende de Deus mesmo. O mundo valoriza os fortes, né? Os vencedores, os campeões. Deus escolhe os últimos, né? Para fazer deles os primeiros, através do seu poder. O mundo valoriza o Brad Pitt. Os bonitos. O Diego falou que parece o Brad Pitt lá no Curte de Casais. Quem você acha que você é um personagem? Brad Pitt, meu irmãozinho. O mundo valoriza os famosos, Brad Pitt, bonitos, poderosos, mas Deus usa aqueles que são poderosos unicamente em Deus, que são ilustres e desconhecidos. Ainda quando vem para a vida da igreja, transforma os caras em Brad Pitt. O cara vem argentino e se torna Brad Pitt, irmãos. Isso é glória. O homem que Deus usa é aquele que não serve para o mundo, irmãos. Sabe de onde procedem os conceitos do mundo? Do ego. O ego e o inimigo usa esse ego como aliado para produzir pressões espirituais na minha vida e na sua. Ele coloca conceitos errados, mundanos, dentro da nossa mente, para produzir pressão na tua cabeça e na minha também. O final disso é que nós estamos focados mais em nós e nas circunstâncias. Por causa do quê? Do ego. Um conceito muito errado que nós vemos nas igrejas hoje, irmãos, é o clericalismo. O que é clericalismo? Ego. Por que muitas pessoas pensam que tem um ungidão, né, o tudão na vida da igreja? Porque ele considera pelo ego dele que o tudão é mais capacitado de Deus, por Deus do que ele. É o ego dele falando. O fulano foi chamado para ser pastor. Deus deu a ele algo que não deu para mim. Quem disse para você isso? Foi o Satanás. No nosso meio nós temos vários pastores. Vários. Quem aqui cuida de gente, ergue a mão. Que pelo menos uma pessoa você acompanha na vida da igreja, ergue a mão, bem alto. Olha o quanto de pastor que nós temos ali. Qual é a conclusão do homem espiritual, irmãos? Tantas pessoas bem melhores que eu poderiam estar no meu lugar, mas o Senhor me escolheu. Isso é um grande privilégio. Foi o que aconteceu lá com Moisés, na hora que Deus pediu para ele libertar o povo. Então, rejeitar o pensamento do ego, irmãos, é algo fundamental para que sejamos usados com poder pelo Senhor. Muitas pessoas na vida da igreja, por causa do ego, estão procurando somente um cargo, reconhecimento, motivações erradas, estão procurando posição. Ou querem receber alguns benefícios da vida cristã. Quantos de nós viemos para a vida da igreja, irmãos, esperando algo de Deus? Algum benefício? O resultado do controle do ego, irmãos, é trágico.
E aí o cara vem para a vida da igreja cheio de motivação errada, ele quer aparecer, ele quer ser líder, ele quer ser o cara, e que olhem para ele e falam, nossa, como ele é homem e mulher de Deus. Aí Deus precisa arrancar esse negócio dentro de mim, de você, daí o negócio ferve, porque dói. Será que só eu que passei por isso? Alguns sintomas do ego são o seguinte, você começa a se considerar acima das regras, excluir-se das direções passadas para todos. Irmãos, temos conferência para ir juntos. Eu não sou líder mesmo, o líder que se vire. O que é isso? É ego, autopreservação. Ninguém manda em mim, eu sou dono do meu próprio nariz. O que é isso, irmãos? Ego. Se falasse assim comigo, ninguém fala na minha vida. O que é isso? É ego. Tem pessoas que acham-se no direito de fazer o que é melhor. Por quê? Por causa que o ego não deixa ela discernir e ter revelação que ela está inserida num corpo. E que ela é um membro importante desse corpo. Acha que não deve explicações para ninguém. Vai para onde quer, na hora que quer, não fala nada para ninguém. A vida da igreja é vida de comunidade, irmãos. Eu não tenho que prestar conta, eu não sou líder. Na hora que você precisa de um atendimento espiritual, de uma oração, você liga para o líder. Mas na hora de responder com o líder, muitas vezes você fugimos das coisas. Em vez de agirmos como comunidade, entendendo que nós não estamos aqui para nos preservar. Pensa que não precisa responder aos seus atos. Filho, Cristo não te libertou do inferno para você viver uma vida medíocre, sem propósito nenhum. Hoje é moda falar que é cristão. Hoje é moda falar que é evangélico. Mas quantos convertem genuinamente, estão dispostos a ir até o final na vida da igreja, para servir ao Senhor de coração? Que o ego fala para muitas pessoas, se der errado é problema do líder, não estou nem aí. Teve um irmão que falou o seguinte, nós nos mudamos para o prédio, estávamos pedindo recursos para reformar esse prédio, o irmão falou assim, não tem nada a ver, quem mandou se mudar de prédio? E dizia ainda que ele era anfitrião. Sabe qual é o maior defeito dele? Ele era corintiano. Ele não está mais no nosso meio faz alguns anos já. Aleluia. Se der errado, o problema é do pastor. O Lucas saiu para assistir tempo exclusivo, o problema é dele. Ele que escolheu. Eu não tenho nada a ver com isso. Deixa eu falar para você, você tem sim. Você tem tudo a ver com isso sim, porque Deus está treinando ele para ensinar a palavra de Deus para você, para te ajudar. E está chamando você para ajudar ele também. Isso é vida de comunidade, irmãos. Deus não te tirou do inferno para você vir para o prédio da igreja, escutar o culto poderoso de domingo, TSM na terça, na célula na quarta, e do resto do dia nem me ligue, que não tem nada, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Tem sim. O que o ego fala, A culpa dos problemas e fracassos da igreja é dos outros, os líderes que se virem com isso. Teve um irmão da minha célula que falou, a minha parte é essa. Eu falei, a tua parte é só essa, irmão. É só essa. Não pedi para você vender empadão, não pedi para você ir para o semáforo. E você falou que ia contribuir financeiramente. Agora você vai falar para mim que não vai contribuir? Então nem a tua parte está querendo fazer mais. A única parte que eu deixei para você fazer, direcionada pelo Espírito ainda, para não forçar a amizade, ele chegou para mim falando, não vou mais na célula. Eu falei, beleza. Não sou mais teu amigo. Eu falei, então tá bom. Ele não falou isso, irmão, mas quase. Aí eu parei, pensei um pouco, falei, não. Aí expliquei a situação para ele, falei tudo certinho, tintim por tintim, graças a Deus. E falei o seguinte, se não der certo, você tem culpa junto comigo. Porque afinal de contas nós somos uma célula. Somos membros todos do mesmo corpo. Mas por que muitas vezes não acontece isso, irmãos? Por causa do ego. O ego traz individualismo. São as minhas coisas, os meus interesses, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Alguém assim, embriagado pelo ego, irmãos, ele vive no engano, na mentira. Não existe, irmãos, como você está na vida da igreja e não se envolver com ela. No estilo de vida que nós vivemos, não existe isso. Se você está na vida da igreja e não se envolve com ela, deixa eu te falar, você sofre, porque Deus quer te usar e você não deixa. Você foi feito para algo, Deus te libertou e te consertou tua roda para algo especial, um grande privilégio, aí você não deixa. O que acontece? Você sofre.
Estava conversando com o Diego e com o Júnior esses dias, chegamos numa conclusão. Juntos, né? Já tinha chegado nessa conclusão no final do ano passado. E aí os irmãos falaram, o que nós vamos fazer se nós não servir mais Jesus na igreja? Não tem mais nada para nós fazer. Experimentou todo mundo, não tem nada que o mundo pode oferecer. Aí é o seguinte, chega um momento que o cara se depara na casa dele, lá olha para uma parede, olha pela outra, o que tem para fazer? O cara só é acostumado a mexer com fazer célula, reunião de célula, cuidar das almas, participar do mover de Deus, correr atrás do recurso, aí quando não tem nada para fazer, o cara fica perdido. Acho que eu vou assistir um filme. Aí ele assistiu um filme, ele até queria assistir o 2, mas não tem desejo. Daqui a pouco o cara está lá no WhatsApp, lá falando com os irmãos da célula, e nem percebe. Então o homem que Deus usa é aquele que não serve para o mundo. Você não serve mais para o mundo, filho, diga aleluia. Nosso conceito natural, nós pensamos o seguinte: antes de Deus usar o homem, Deus faz com que ele seja reconhecido. Mas quando nós vemos as histórias de homens de Deus, nós vemos que o caminho é bem diferente, irmãos. Antes de exaltar qualquer pessoa, eles foram conduzidos, esses homens, por um caminho de humilhação e quebrantamento. Quebrantamento. E é muito interessante, irmãos, ver, né, como Deus vai destruindo a glória humana, né? Conforme você vai caminhando na vida da igreja, você vai percebendo isso. Tem coisas que nós sabemos fazer, já falei isso. Aí surge um desafio, você já, ó, plim, já sei o que fazer, daí você vai lá e faz, não dá certo. O que é isso? É Deus permitindo algo para fazer com você olhar para Ele. Deus tira todos os recursos naturais, às vezes, irmãos, ao ponto de nós confiarmos somente nele. Sabe aquela frase que eu e você já falamos, meu Deus, aquela pessoa lá é só por Deus agora, então agora que ficou bom. Porque agora não tem outra solução para ela, só Jesus na causa. Ixi, já não sei o que fazer, agora é só Jesus. Oh, que maravilha. Mas qual que é o conceito natural? Nossa, não tem mais que só... Não, na vida daquele irmão é só Jesus. A gente fala como se fosse algo ruim. Mas quando chega no ponto que é só Jesus na vida das pessoas, aí o negócio começa a ficar bom. Quantas vezes eu e você tentamos, pela nossa força, irmãos, fazer as coisas e não dão certo? Daqui a pouco você para e se rende. Fala, ô Deus, se não for o Senhor nesse negócio... Aí quando você menos vê, se dá um piscar de olho, está ali a coisa feita na tua frente. E é por isso que nós, às vezes, trabalhamos, achamos que não trabalhamos o suficiente e no final dá certo. Muitas vezes nós ouvimos o seguinte, né, irmãos? Alguns irmãos falam, eu gostaria de ser que nem fulano. Que ciclano é homem de Deus. Mas na hora que Deus começa o processo para usar você com profundidade, dói. E aí muitos desistem. E não experimentam ser usado por Deus na sua plenitude. Quão maravilhoso ser usado por Deus. Deixa o Senhor remover, irmãos. Vamos deixar o Senhor remover nessa noite todo o nosso conceito humano. Deixa o Senhor remover todo o conceito humano para que você veja o homem que Deus usa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Prepara o louvor para nós, por gentileza, Clevers. Vamos fazer uma oração de mão dadas, amém, irmãos? Dá a mão para o seu irmão aí do seu lado. Reconheça que você precisa dele, ele precisa de você. Reconheça que você precisa da comunidade dos santos. Reconheça que você precisa da igreja do Senhor. Reconheça que você precisa do Senhor a cada dia, nos pequenos detalhes da sua vida. Feche seus olhos e comece a declarar isso. Fala, Pai, eu me rendo hoje ao Senhor. Chega, Senhor, de andar na força do meu braço. Chega, Senhor, de andar na força da minha alma. Chega, Senhor, de andar na força da minha carne, Senhor. Oh, Senhor, que eu possa ser frágil diante do Senhor. Que eu possa reconhecer, Senhor, quão maravilhoso, Senhor, quão precioso é estar na comunidade dos irmãos, na comunidade dos santos. Muito obrigado, Senhor, que hoje eu sou membro do Teu corpo, Senhor. Oh, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero ser o homem, eu quero ser, Senhor, o homem que o Senhor usa. Pai, eu quero perceber que eu não sirvo mais para o mundo, Senhor. Declara essa canção, irmãos. E me conhece, quebranta o meu coração.
Faça dessa canção uma oração. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração. Deixe o Senhor te conduzir no caminho de quebrantamento. Dá-me conforme a tua palavra. Deixe o Senhor te conduzir no caminho para ser usado profundamente por Ele. E até quem Caminho de dependência do Senhor. ache só de ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Aleluia. Usa-me, Senhor. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu me rendo hoje completamente ao Senhor para ser usado com poder. Diga assim: chega de ser forte na alma, na carne, no braço. Diga assim: eu sou frágil diante de Deus, mas forte diante das circunstâncias, porque o Senhor é quem me conduz, e eu sou mais que vencedor por meio do sangue de Cristo. Aleluia, aplaude o Senhor em nome de Jesus.